Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo na tarde e noite desta sexta-feira, com um pacotão de notícias do nosso clube de regatas do Flamengo para você ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil. Temos informações importantes envolvendo o Maracanã. Maracanã pode ser interditado, Henrique. A gente vai falar sobre isso. Vou falar também sobre a situação envolvendo o cria do Flamengo, Lucas Paquetá, que na situação aí meio delicada, a gente vai explicar aqui para vocês. Inclusive, o Manchester City pode até desistir da contratação de Lucas Paquetá. A gente vai trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a convocação, a primeira convocação do técnico Fernando Diniz à frente da seleção brasileira. Fez aí, né, a convocação nessa sexta-feira para os próximos compromissos da amarelinha. E nessa lista de Diniz, meus amigos, não teve nenhum jogador do Flamengo que foi convocado. Por outro lado, o goleiro Matheus Cunha foi convocado pela seleção sub-23 para poder participar do pré-olímpico. A gente vai trazer todos os detalhes para você, porque a situação envolvendo a convocação de Matheus Cunha, a gente segue aí na expectativa pela estreia do goleiro Agustin Rossi. Novo reforço do Vasco, meus amigos, olha só, foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira, e na entrevista de apresentação, ele revelou que pediu ajuda a jogador do Flamengo para poder aí realmente aceitar a proposta do Vasco, para poder fechar com o Vasco, tudo e muito mais. A gente vai trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então já cola comigo, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, já começo falando sobre a situação envolvendo, né, situação das palavras do novo reforço do Vasco, que é o Dimitri Payet, né, o Payet francês, que revelou que antes de fechar com o clube de São Januário, ligou para Gerson, meio-campista do Flamengo, buscando informações sobre o Brasil. E olha só o que ele falou: falei com Gerson pelo telefone, eu queria saber como ele vê o Brasil, para falar do Vasco. Passamos 2 anos juntos, eu ficava ao lado dele no vestiário. Eu o ajudei quando ele chegou na França. Foi difícil para ele no começo, eu senti que ele podia me ajudar e reforçou que seria bom vir para cá. Falei com Luiz Henrique do Botafogo e tive muitos retornos positivos sobre o Vasco, declarou o novo reforço do Vasco, o francês Payet, em entrevista coletiva de apresentação pelo clube Cruz Maltino nesta sexta-feira. Aí, Gerson aí, né, deu aquela forcinha e Payet fechou com o Vasco da Gama. E por se falar em clubes adversários, vamos falar sobre o técnico Fernando Diniz, técnico do Fluminense e ao mesmo tempo técnico da seleção brasileira, né? A gente sabe que agora Fernando Diniz é o novo treinador interino da seleção brasileira até o ano que vem. Ou seja, Fernando Diniz realizou hoje na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, a primeira convocação à frente da amarelinha. E na primeira convocação de Diniz não teve nenhum jogador do Flamengo aí na lista de convocados. Isso é bom. Isso é bom, Henrique? Isso é bom. Mas também, né, não é tão bom assim como a gente imagina, porque a gente sabe o momento que o Flamengo vem passando. Agora, em relação à última convocação da seleção brasileira, né, o Flamengo teve representantes como Ayrton Lucas e Pedro. Já nessa convocação, Fernando Diniz não convocou nenhum atleta do Flamengo. E as convocações de Fernando Diniz nessa sexta-feira foram eles, olha só, os atletas Alisson, Bento, Ederson, Danilo, Wanderson, Caio Henrique, Renan Lodge, Ibanez, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Nino, André, né, os dois aí do Fluminense, Bruno Guimarães, Casemiro, Joeliton, Rafael Veiga do Palmeiras, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha do Wolverhampton, tá, gente? Matheus Cunha do Wolverhampton, Neymar, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Rodrigo e Vinícius Júnior, ambos do Real
Madrid. Vinícius Júnior, cria do Flamengo, aí convocado pelo técnico Fernando Diniz, mas para esses próximos 2 compromissos da seleção brasileira, que são no dia 8 e dia 12 de setembro, jogos que acontecem contra o Bolívia e contra o Peru. Bolívia no dia 8 e Peru no dia 12. O Flamengo não figurou com nenhum representante da convocação do técnico Fernando Diniz. O que você achou sobre essa convocação? Será que realmente alguns jogadores do Flamengo neste momento não estão em condições de poder aí ser convocado pela seleção brasileira? É bom de um lado, porque o Jorge Sampaoli vai ter todos os atletas aí à disposição, principalmente agora no mês de setembro, os jogos importantes que o Flamengo tem na decisão da Copa do Brasil. Agora, por outro lado, não é tão bom assim, porque a gente vê que o Flamengo, o time aí, os jogadores do Flamengo estão abaixo da média e com isso não figuraram na convocação da primeira convocação aí do técnico Fernando Diniz. Em contrapartida, o goleiro do Flamengo, Matheus Cunha, foi convocado pela seleção sub-23 para disputar o pré-olímpico, meus amigos. O técnico da seleção brasileira olímpica, Ramon Menezes, divulgou nesta sexta-feira, dia 18, a lista de jogadores convocados para representar o Brasil no pré-olímpico. Destaque do Flamengo, o goleiro Matheus Cunha foi um dos selecionados pelo treinador para os 2 amistosos do time sub-23 da Amarelinha. Lembrando que além de Matheus Cunha, os crias do Flamengo, João Gomes e Lázaro, foram convocados. Atualmente, o meio-campista e o atacante vestem a camisa dos times europeus do Wolverhampton e Almeria, respectivamente. João Gomes e Lázaro, assim como Matheus Cunha, foram convocados pelo técnico Ramon Menezes para os jogos do pré-olímpico da seleção olímpica do Brasil. Beleza? Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo, meus amigos, com essa convocação de Matheus Cunha, a expectativa da estreia do goleiro Agustín Rossi. Isso porque o goleiro Agustín Rossi já foi relacionado para 11 partidas desde que chegou a Gávea. No entanto, ainda não conseguiu a chance de defender a meta rubro-negra. Isso porque Matheus Cunha vive boa fase e é considerado como homem de confiança no Flamengo de Jorge Sampaoli. Lembrando que neste próximo domingo, o goleiro Agustín Rossi vem com uma expectativa muito grande de poder fazer a sua estreia contra o Coritiba lá no Couto Pereira, jogo que acontece pelo Campeonato Brasileiro, a 20ª rodada do Brasileirão, às 16 horas, horário de Brasília, deste próximo domingo. Mas a princípio, quem deve ser titular para essa partida é o goleiro Matheus Cunha. Agora, com essa convocação de Matheus Cunha, certamente o goleiro Agustín Rossi deve aí ganhar oportunidades e quem sabe aí fazer a sua estreia com o manto sagrado, beleza? Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo outro cria do Flamengo, uma situação muito delicada envolvendo o meio-atacante Lucas Paquetá. Isso porque o meio-campista Lucas Paquetá, meus amigos, vem aí sendo investigado por envolvimento em apostas. E por outro lado, o Manchester City desiste da contratação do jogador que atualmente pertence ao West Ham da Inglaterra. Segundo as informações divulgadas inicialmente pelo jornal inglês Daily Mail, a Federação Inglesa apurou que familiares de Paquetá teriam apostado em partidas que o meio-campista esteve em campo. Diante disso, o atleta vem fazendo parte de investigação por parte dos ingleses. Diante dessa situação, o Manchester City, a princípio, desistiu da contratação de Paquetá. O time de Pep Guardiola ainda não jogou a toalha em relação ao meio-campista, porém ficará de olho no decorrer das investigações para avançar negócio pelo cria do Flamengo. Lembrando que Lucas Paquetá tinha recebido uma proposta inicialmente do Manchester City na casa de 70 milhões de euros, cerca de 437 milhões de reais na cotação atual. Desse montante, o Flamengo, por ser clube formador do atleta, teria direito a 5% da transação. Caso ainda se concretize a negociação, o mais querido deverá colocar nos cofres cerca de 28 milhões de reais com essa possível saída de Lucas Paquetá do West Ham
para o Manchester City. Agora a situação envolvendo aí, né, o Lucas Paquetá, eu acredito que o Lucas Paquetá não tem envolvimento nenhum, a gente vai, né, aguardar o que deve acontecer, mas vamos torcer para que não seja nada, que Lucas Paquetá siga aí firme e forte com seu futuro aí brilhante que tem pela frente no futebol europeu, beleza? E agora vamos falar sobre a situação envolvendo o Maracanã, meus amigos. Henrique, o Maracanã pode ser interditado. Olha só, gente, o Flamengo e o Fluminense, que administram juntos o consórcio Maracanã, agora a dupla foi surpreendida com uma notificação do Procon do Rio de Janeiro que pode pedir a interditação do estádio. A ideia do órgão que cuida dos direitos do consumidor é apurar as informações sobre o torcedor baleado no local da partida, na partida do Tricolor contra o Argentino Júnior. O jogo entre Fluminense e Argentino Júnior aconteceu no dia 8 de agosto pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Na ocasião, um grupo de torcedores e as equipes de segurança do Maracanã entraram em confronto. No meio da confusão, um torcedor argentino foi baleado e 4 membros de organizada foram detidos pela polícia militar. Por conta disso, o Procon notificou o consórcio que administra o Maracanã para cobrar explicações sobre o ocorrido. As informações foram divulgadas inicialmente pela Band News. Segundo o Procon, que é vinculado à Prefeitura do Rio de Janeiro, o consórcio Maracanã, formado por Flamengo e Fluminense, foi notificado pelo Instituto Municipal de Proteção de Defesa do Consumidor nesta última quinta-feira. Agora a dupla tem um prazo de 24 horas para prestar esclarecimentos sobre os fatos. Situação envolvendo Maracanã pode ser interditada, Henrique? Maracanã pode ser interditada após a notificação do Procon? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas é uma situação que sentou aí no colo do Flamengo também. Situação envolvendo o jogo do Fluminense e agora o Flamengo sentado no colo do Flamengo. O Flamengo vai ter que dar explicações, porque o Flamengo administra o consórcio Maracanã. E aí então vai ter que dar explicações em um ocorrido no jogo do Fluminense, que é outro membro vinculado junto com o Flamengo, que administram o consórcio Maracanã. Situação com o Fluminense, mas o Flamengo, como é administrador do consórcio do Maracanã, vai ter que prestar esclarecimentos dos fatos. E aí a gente vai, claro, seguir aí focado. Vamos aguardar aí qual será essa decisão para a gente trazer aqui mais detalhes para vocês, beleza? Bom, mas agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.